Tudo que foi feito, eu não preciso relatar, o Senhor viu. Né? Foi pregado aqui quarta-feira, vem e vê. O Senhor veio, viu cada trabalho, cada coisa que foi feita, cada um que esteve aqui ajudando, Hélida, Neia, Maria das Graças. E se eu esqueci de alguém, me perdoe, Jesus não esqueceu o teu nome. Amém? Flor, glória a Deus. Ana, glória a Deus pela vida de cada um de vocês, aqueles que têm contribuído de todas as maneiras para este lugar. Está tumultuado, depois no final eu vou falar, mas a bagunça é para arrumação no final. Amém? 1 Samuel 16, do verso 1 até o verso 13. Eu não gosto de ler um texto muito extenso, mas hoje eu vou precisar ler todo esse texto para a gente poder entender a revelação do Espírito Santo para esta noite. Amém? E a palavra diz assim: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse a Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos. Porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tenho escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samá, porém disse: Tampouco a este tenho escolhido ao Senhor. Assim fez passar os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os jovens? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante e de boa aparência. E disse o Senhor: Levanta-te e unge, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Sente, glorificando ao Senhor. Porque essa palavra é recheada de coisas para nós dizermos como Isaías disse: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Primeiro, o Senhor diz para Samuel: Samuel, você está com peninha e dozinha. Mas não é para você ter nem peninha nem dozinha de Saul. Porque o meu espírito já não é mais com ele. E aí o Senhor diz para Samuel: Levanta e vai até a casa de Jessé.
E lá você vai fazer um sacrifício e eu vou te mostrar o que eu quero de você lá. E quando Samuel chega na casa de Jessé, o primeiro homem que ele vê, ele diz, certamente é esse. É esse aí, preparado, varão valoroso. Olha o porte dele. Um dos soldados de Saul certamente é esse. E como nós somos enganados pelos nossos olhos. Porque a primeira coisa que salta aos nossos olhos é a aparência. Mas não é isso que Deus está procurando. Deus está procurando, como o pastor disse, verdadeiros adoradores que adorem em espírito e em verdade. Deus não está procurando formosura nem beleza. Deus não está procurando aquele que fala eloquentemente. Deus não está procurando aquele que tem palavras difíceis. Deus não está procurando aquele que conhece a Bíblia de trás para frente, porque isso até o diabo conhece. Deus está procurando um que tem coração contrito e quebrantado diante da presença dele. Porque se eu não me humilho para o Senhor, eu não vou me humilhar para mais ninguém. E os filhos de Jessé não se humilhavam perante a face do Senhor. No capítulo 8, a palavra vai dizer que, versículo 7, que o povo quer um rei, porque eles não querem mais presbítero, que o Senhor comande, controle a vida deles. Aí eles pedem um rei. Aí Samuel, triste, porque ele era juiz, ele era profeta, entristecido, ele vai e diz para o Senhor, eles estão me rejeitando. Mas o Senhor diz para Samuel, não é a ti que eles rejeitam, não é você que estão rejeitando, não é você que estão rejeitando, mas é o Senhor, porque quando toca em você, toca no próprio Deus. Então não é você, é com o Senhor. O Senhor diz para Samuel, Samuel, o problema não é contigo. Samuel, o negócio não é com você, você não está entendendo. Eles estão rejeitando a mim, mas é um rei que eles querem, eles vão ter um rei. Aleluia. E aí no capítulo 8, o Senhor dá aquilo que o povo quer. Mas no capítulo 13, o Senhor diz assim, o reino desse que os homens escolheram não subsistirá. Porque aquilo que o homem escolhe tem validade, mas aquilo que Deus escolhe não tem validade. O homem escolhe, tem prazo, mas aquilo que Deus escolhe passa de geração a geração. O Senhor disse, o teu reino não subsistirá, porque eu já escolhi um que é segundo o meu coração. No capítulo 8 tem um que é desejado do povo, mas no capítulo 13, agora quem deseja é o próprio Deus. Você é desejo de Deus, você é escolhido do Senhor. E aí pode aparecer quem quiser na tua frente, porque Deus não vai permitir que sente nem na tua cadeira, nem tome o teu lugar, porque você é escolhido, é queridinho de papai. Davi era segundo o coração de Deus, era desejo do Senhor. Agora o Senhor tinha desejo de colocar um rei para reinar sobre Israel. Agora é diferente, vai reinar debaixo da submissão de Deus, vai reinar debaixo do propósito de Deus, vai fazer as coisas segundo a vontade do Senhor. E às vezes a gente quer discutir. Ah, Senhor, por que isso, por que aquilo? Daniel disse, quem estabelece reis e tira reis é o Senhor. Se Deus colocou, não questione com o Senhor, mas se Ele tirou também, não questione com Ele não, porque Ele sabe das coisas. Ele sabe. E aí, no versículo 17, no capítulo 17... aparece Golias. Ninguém na casa de Jessé fica satisfeito. Porque quando Deus quer nos exaltar, muita gente faz biquinho, sabe?
entorta a cara, porque ele, porque ela. Aí começa a fazer contra. Os irmãos de Davi começaram a fazer guerra contra, porque é ele. E aí apresentou todo mundo, mas cadê? Só tem esses. Eu não estou doido, Deus me mandou aqui para ungir um que era segundo o coração dele. Ele disse que não é nenhum desses, vai ter que aparecer. Vai ter que aparecer. Aquilo que o homem quer esconder, Deus faz. Traz aqui, ó. Traz aqui. Não adianta querer esconder. Tem gente que quer abafar o seu brilho, mas Deus diz assim, vai brilhar. Vai dar certo. Mas ela não tem nada, mas vai ter, porque eu sou o dono do ouro e da prata. Ah, mas ela não tem nem faculdade, mas eu faço chegar lá. Porque sou eu que dou a sabedoria, o conhecimento, o entendimento. Não tem mais nenhum? Ah, tem um. Ainda te menospreza. Tem um que cheira a ovelha. Tem um que vive lá no meio do pasto. Chama ele. Porque o banquete só vai ser servido a hora que ele chegar. Ainda é com exaltação. Chama ele. Ah, botou o mistério, que para quem é o mistério está entendendo. Botou lá naquele lugarzinho que tem que andar 15 minutos para ir almoçar. Chama ele lá naquele lugar. Chama ele lá. Enquanto ele não vier, o negócio não vai ser resolvido. É desse jeito. Tentam te esconder, mas Deus te acha. Não adianta. Deus tem um detector do céu que acha onde você está. Ele conhece o seu cheiro. Ele sabe o teu DNA. Ele conhece. Aí falou, manda chamar ele. Nós só vamos sentar depois que ele chegar. Aí, no versículo 1, o Senhor disse, enche o teu vaso de azeite. Sabe por que Deus não faz nada mais ou menos? Quando Deus quer fazer, vira a botija toda. Que é porque é com honra. Enche o vaso, porque você vai derramar o vaso todinho na cabeça dele. Porque o que Deus faz é com honra. E aí diz a palavra que Samuel virou todo o vaso de azeite na cabeça do menor, do que estava escondido, do que ninguém dava nada por ele, do que todo mundo tinha pensado, agora perdeu, agora não vai dar nada, agora não vai dar certo. Aí o Senhor diz, manda chamar. Manda chamar. E aí Samuel vai e unge Davi. Aí a gente pensa assim, pastor, agora ungido rei, a perseguição dentro da minha casa vai acabar. A perseguição contra a minha vida vai parar. Os ataques contra mim vão cessar. Porque agora eu sou patente alta. Quem disse? Aí aqui o negócio estreita. Porque ninguém quer o que você tem, porque Davi não tinha nada. Eles querem o que você é. O que você tem, um ladrão pode entrar e pegar, mas o que você é, ninguém pode roubar. Ninguém pode roubar a tua essência. Ninguém pode abafar o teu brilho. Ninguém pode. Uma vez eu fui assaltada, e aí o ladrão queria levar tudo. Eu falei, pode levar tudo. Eu acho que ele ficou tão assustado que eu acho que ele achou que... Porque foi com tanta facilidade que ele não quis roubar nada, ele levou só o relógio. Pode levar tudo. Porque o importante não é o que eu tenho, é o que eu sou. A preocupação dos irmãos de Davi não era pelo que ele tinha, porque ele não tinha nada. Porque você vai ver lá no versículo 17... Eles dizem assim, eles afrontam Davi. E diz assim,
que você... capítulo 17, versículo 28. O pai de Davi, Jessé, os filhos estavam numa batalha. Por dias, o rei querendo arrumar uma estratégia para atacar em Golias. E ninguém ainda tinha conseguido essa estratégia. O pai, Jessé, sabendo que os filhos estavam nessa guerra, pede Davi para levar pão e queijo para os irmãos. Olha Deus arrumando, Deus amarrando a história. Às vezes você acha assim, Deus, mas o que está acontecendo comigo? Deus está amarrando a história. Aí o Jessé manda Davi ir levar comida para os irmãos. Quando Davi chega, tem um cenário de guerra. Aí os irmãos de Davi dizem assim, versículo 28, capítulo 17. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui, a quem deixasse aquelas poucas ovelhas? Tem gente desdenhando o que você tem e quem você é. Tem gente desdenhando. Tem gente fazendo pouco caso de você. Mas Deus vai soprar o teu nome. Deus vai te exaltar de maneira sobrenatural. Não precisa apresentar, não. Davi não chegou lá dizendo quem ele era, que ele era o rei. Ele não chegou dizendo, você sabe com quem você está falando. Porque quem é não precisa dizer. Agora, quem não é precisa ficar a todo momento se justificando. Mas quem é não precisa falar. Basta somente ser. Porque você sendo, vai aparecer quem você é. Você não precisa falar. Essas poucas ovelhas, bem conheço a tua presunção e maldade do teu coração. Ah, Jesus. Deus é o Deus que sonda corações. Tem gente te apontando, te chamando de soberbo. Tem gente colocando um monte de adjetivo em você. Mas Deus vai mostrar o contrário. O Senhor mostrou o contrário. Porque Davi diz assim, esse aí, eu posso ir contra ele. Ninguém teve a coragem de se apresentar. Mas Davi diz assim, porque ele sabia quem era com ele. Será que você sabe quem é com você? Será que você sabe quem guerreia as tuas guerras? Será que você sabe, quando você entra numa batalha, quem está na tua frente, que é o general de guerra? Será que você sabe, quando guerreiam contra você, que Deus envia um exército para pelejar por você? E às vezes a gente está assim, Senhor, eu estou sozinho. Está sozinho nada. Tem anjos acampados à tua volta, guerreando por você. Não está sozinho. E aí o chamado de Davi custou caro, a humilhação. Esse versículo 28 mostra a humilhação que Davi passou. Mas é interessante que você não vê Davi questionando. Você não vê Davi batendo boca com Eliabe. Às vezes a gente quer ganhar na língua, não. Você não vai ganhar na língua. Você não vai ganhar na persuasão. Você vai ganhar na oração. É na oração que nós vamos vencer. É apresentando diante do Senhor. É colocando diante do Senhor, porque aquele que chamou, é Ele que garante a vitória. É Ele que vai te colocar no lugar certo. É Ele que vai te fazer subir os degraus. Não precisa temer, porque o Senhor vai te fazer. Lucas 18:14 disse, pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Aleluia. Eu estou falando de humilhação de homem, não. Se humilhar diante da mão do Senhor. Porque Davi se humilhou para o Senhor. Quando a gente não retruca, a gente se humilha para o Senhor. É verdade, glória a Deus. É para o Senhor que a gente se humilha.
Humilhai-vos perante a potente mão do Senhor, porque é Ele que vai nos exaltar no tempo oportuno. Olha que tremendo isso. Às vezes a gente quer, aí guerreia na hora errada, aí perde batalha. Porque o pastor sabe, o presbítero também. Quando está numa guerra, se você lança a arma, o canhão, o fogo numa hora errada, você alerta o inimigo fora do tempo e ele vem para cima de você. Então tem a hora certa, tem um momento oportuno. E às vezes a nossa ansiedade, a gente quer passar na frente do Senhor, mas não pode passar. Porque o Senhor vai exaltar aqueles que se humilham diante do Senhor. Vai ser exaltado. No capítulo 18, aparecem umas mulheres lá, porque Davi já começa, venceu Golias, já ficou na boca do povo. Vence Golias, aí aparecem umas mulheres lá dançando. Saul venceu milhares, mas Davi venceu 10 milhares. Sabe o que Deus quer falar com isso? Não precisa se anunciar, não. Tem gente que vai anunciar a tua vitória. Não precisa colocar no Instagram, porque tem gente que vai anunciar o que está acontecendo com você. E aí foi a inveja de Saul contra Davi. E aí Saul intenta matar Davi. Mas no momento de perseguição, Deus sempre vai levantar amigos. Porque Deus levanta Jonatas como amigo de Davi. Pode ter uma multidão contra você, mas Deus vai levantar amigos para te colocar de pé. Deus vai levantar amigos para não deixar você desistir. Deus vai levantar amigos para falar com você, continue perseverando, porque o Senhor é contigo. Deus levanta amigo quando você acha que não tem ninguém do seu lado. Deus levantou Jonatas como amigo de Davi. Provérbios 18, 24 diz: há amigos mais chegados que os irmãos. Tem hora que a gente pensa assim: dentro da minha casa eu não tenho apoio, dentro da minha casa ninguém me entende, eu preciso de socorro, na minha casa ninguém me socorre. Deus está levantando amigos melhores do que irmão. Anabadamanachai, ei, couricamanachui, erebedemanachai. Quem tem amigo não precisa de irmão, porque tem amigo melhor que irmão. Davi foi a Eliabe: não quero nada contigo. Foi a Samar: também não quero nada contigo. Aí Deus levanta Jonatas. Deus levanta amigos para estender a mão para você. Amigo que você pode contar, que você pode chorar, que você pode pedir o que você precisa. Deus levanta amigos. No capítulo 22, a perseguição. Saul persegue Davi para matar. Tem hora que parece que a gente está fugindo, a gente foge de uma bala aqui, aí vem outra, parece que a gente não tem descanso. Acabou de sair de uma guerra, vem outra. Davi era assim, saía de uma situação, entrava em outra e tinha que ficar fugindo o tempo inteiro. Imagina, na cabeça dele: Senhor, mas o Senhor me ungiu rei e eu estou sendo perseguido para a morte. Que negócio é esse? Talvez você esteja pensando: Deus, eu tenho o meu ministério, mas enquanto mais eu trabalho no meu ministério, mais as lutas vêm. Quanto mais eu faço para o Senhor, mais a perseguição vem. Senhor, quanto mais eu estou na igreja, mais mais o inferno tem se levantado. Mas deixa eu te falar uma coisa: o inferno pode se levantar, mas de todas o Senhor vai guardar a tua vida. A palavra diz
diz que Saul persegue Davi para matar. Não diz que Saul matou Davi. Você vai até ser perseguido, mas para te matar vai ter que pedir permissão a Jeová. Pode até te perseguir, mas só aquele que tem a vida e a morte nas mãos precisa autorizar. Deus dava escape a Davi o tempo inteiro. Saul com um exército inteiro perseguindo um homem, não conseguia pegar Davi, gente. Só que Saul tinha um exército humano, Deus tinha um exército celestial que cobria Davi. Olha como é que Deus está fazendo, te cobrindo com a potente mão dele, porque a palavra diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará à sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu rochedo, o meu escudo, e nele eu confiarei. Pode até tentar contra a tua vida, mas não vai conseguir. Isso tudo eu estou falando do rei, tá? Estou falando do rei de Israel, aquele que foi ungido, foi perseguido. Quem é de Deus, mas interessante, Saul perseguia Davi. No capítulo 24, Davi tem a oportunidade de matar Saul. Mas ele diz: quem sou eu para tocar no ungido de Deus? Tem gente metendo malho no ungido de Deus. Tem gente, no ungido de Deus. Não é só pastor que é ungido de Deus, não. Você também é ungido de Deus. É escolhido do Senhor. E todo aquele que intentar contra a tua vida vai se ver com o Senhor. Davi teve temor. Quantas vezes Saul tentou matar Davi? Davi agora com a oportunidade. Os homens que andavam com Davi dizem assim, a ele aí, Davi não, quem sou eu para tocar no ungido, no escolhido do Senhor? Isso é temor de Deus, a gente não vê mais isso. A gente pouco vê isso, temor do Senhor. Porque quem é de Deus não age com as suas próprias mãos, porque a justiça é do Senhor. Romanos 12:19 diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, porque minha é a vingança é do Senhor, não é minha nem tua. Deuteronômio 32:35 diz: minha é a vingança e a recompensa. Que tremendo isso, minha é a vingança e a recompensa. Então Deus, além de te vingar, Ele te recompensa. Ele recompensa de todo o mal, aqueles que estão querendo te perseguir, que estão querendo ir contra você. Deus não somente vinga, mas também te recompensa, te exalta. No momento que você está sendo perseguido, caluniado, injustiçado. Mas é como diz a palavra, a justiça não é minha, ela é do Senhor. Paulo escreve uma carta para Lucas e ele vai relatando tudo aquilo que ele passou ali nos últimos tempos. Ele está fazendo uma carta, dando instruções. E tem coisas ali veladas, porque tem coisas que você não precisa falar. Você não precisa falar as claras. E ele diz assim: latoeiro me fez muitos males, mas ele eu deixo nas mãos do Senhor. Deixa nas mãos de Deus. Porque a justiça é do Senhor. Está com problema lá no seu trabalho? Deixa nas mãos do Senhor. Está com problema na tua casa? Deixa nas mãos do Senhor. Está com problema em qualquer área da tua vida? Deixa nas mãos do Senhor. Porque Ele é o Deus de justiça. E Ele vai fazer justiça. Salmo 94:1. O Senhor Deus, a quem a vingança pertence. Ela não pertence nem a mim,
nem a você, mas ela pertence ao Senhor. E é o Senhor que vai fazer. Não é vingança de se vingar, tocar, eu vou fazer. Vingança de fazer a pessoa se retratar, de trazer um conserto para aquela situação, de arrumar a casa. Não é vingança de matar, não. Senhor, tocou em mim, agora só mata. Porque Deus não é assim, não. Ele olha um lado e olha o outro lado também. Mas com certeza Ele faz justiça. Com certeza Ele faz justiça. A palavra diz que o espírito não era mais com Saul. Saul cavou um abismo por não colocar Deus à frente, por não tomar as decisões debaixo de um direcionamento de Deus. E muitas vezes a gente quer fazer as coisas pelas nossas próprias vontades. Nós queremos direcionar as coisas pelo nosso próprio coração, que é enganoso. Ore, busque ao Senhor. Não tem resposta, não faça nada. Porque se Deus não disse para você ir para a esquerda, por que você vai para a esquerda? Ah, Deus não me falou, eu preciso tomar uma posição, tomar uma decisão. Se Deus não falou, não é para você tomar decisão nenhuma. É para continuar no mesmo lugar. Mas pastora, não tem mais pastora. Eu estou esperando uma resposta do Senhor. Se eu caso ou se eu não caso. Deus falou o que? Nada, então não continua do mesmo lugar. Deus me fala, eu estou esperando uma direção de Deus. Se eu mudo de emprego ou se eu não mudo. O que é que Deus falou? Nada, então não faça nada. Espere Ele dar a direção. Vai para a direita ou vai para a esquerda? Porque se você for para a esquerda sem Deus dar a direção, aí o negócio vai ser contigo, não vai ser com Deus. Porque depois a gente quer colocar na conta de Deus. Vai lá no mercado, coloca lá na conta de fulano. Não, não tem essa não, é na sua conta mesmo. É você que vai ter que pagar o prejuízo. Não é na conta de Deus, não. E aí Saul ia para as guerras, não conseguia mais vencer as guerras. Tudo que ele fazia dava errado. Porque o Espírito de Deus não era mais com ele. E aí ele mesmo tira a vida, ele pede o moço, deixa a sua espada que eu me lançarei nela. O servo tinha mais temor do que o rei. Ele diz, eu sou doido de deixar a espada na tua frente e matar o ungido do Senhor. E aí o próprio Saul se joga na espada e tira a própria vida. Porque um abismo leva ao outro abismo. Mas eu quero voltar para Davi. Não é porque ele era segundo o coração de Deus que as lutas não vieram, as perseguições, as tribulações, os desertos, as tempestades. Não é porque você é escolhido do Senhor. Não é porque Deus tem um chamado com você. Não é porque o Senhor te chamou para uma grande obra que você não vai sofrer as perseguições, que você não vai sofrer os ataques. Só que tem uma grande diferença. Luta sem Deus e luta com Deus. Tem uma grande diferença. Tempestade sem Deus e tempestade com Deus. Tem uma grande diferença. Perseguição sem Deus e perseguição com Deus. Porque quando eu passo pela luta com Deus, Deus me faz vencedor. Quando eu passo pela perseguição com Deus, Deus guerreia as minhas guerras. A diferença é essa. E as lutas que Davi passou só fez ele enxergar que o Deus não tinha mudado. Ele continuava sendo o mesmo. O mesmo de Abraão, o mesmo de Isaac, o mesmo de Jacó. Às vezes a gente acha que o Senhor mudou. Ele continua fazendo milagre. Ele continua cuidando dos seus. Ele continua ainda sendo soberano. Deus soberano sobre todas as coisas. Ele ainda continua com controle nas mãos. Ele continua. E esse mesmo Davi que passou por todas essas coisas, você não via Davi murmurando.
Você não via Davi questionando. Sabe o que estava nos lábios de Davi? O pastor falou isso aqui no começo da abertura do culto. Sabe o que estava na boca de Davi? Salmo 18. Senhor, tu és rocha minha, lugar forte, o meu libertador. Era isso. Davi ia para as guerras. Você pensa que ele ficava preocupado? Como é que vai ser? Será que eu vou voltar? Ele já ia declarando: Deus, tu és a minha rocha e o meu libertador. Salmo 3, versículo 5, ele dizia, logo quando teve a situação com o filho Absalão, que ele é expulso do palácio, ele diz assim: eu me deitei e dormi e acordei, porque o meu Deus me resgatou, o meu Deus foi na minha frente. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Tem 3 coisas aqui interessantes. Eu me deitei, porque eu posso deitar e não dormir, né, Vitor? Ficar igual o bife na chapa, rolando de um lado para o outro. Essa noite aconteceu isso comigo, não conseguia dormir nem por nada. Mas Davi diz assim: eu deitei, eu dormi, de preferência até babe. Porque babar aquele sono profundo. Então você vai dormir o sono profundo a ponto de babar e roncar, né, Joyce? O sono profundo. E aí ele diz assim: eu acordei, os meus perseguidores não me mataram. Eu deitei, eu dormi e acordei, porque o Senhor é a minha salvação. Salmo 7. Senhor, meu Deus, em quem eu confio? Ele não confiava na espada dele, ele não confiava no exército que ele tinha. Ele estava dizendo no Salmo 7, Senhor, meu Deus, em quem eu confio? Onde você tem depositado a tua confiança? É na tua família? É no teu marido? É no teu emprego? Deposite a tua confiança no Senhor. Salmo 9. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e confiarei nas tuas maravilhas. Ele está dizendo, eu confiarei. Ele não estava falando de algo que tinha acontecido. Davi tinha tanta certeza de que Deus era com ele, que ele diz, Senhor, eu confiarei nas maravilhas que o Senhor ainda vai fazer. Não espera Deus fazer, não. Começa a glorificar e adorar Ele, porque Ele vai fazer, independente de você. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele vela pela palavra dEle. Ele vela pela palavra. Aí o Salmo 20, ele vai dizer, uns confiam em carros. E o carro dá pane. O carro do pastor deu pane aqui em frente à igreja. Ah, se ele confiasse no carro. Outros em cavalos. Eu fui orar numa casa, a casa cheia de macumba. No dia seguinte, não sei se o Robson lembra disso, no dia seguinte me ligaram que o cavalo morreu em pé. Pastor, o cavalo morreu em pé. Chegou, parecia que o cavalo estava embalsamado. Outros confiam em cavalo, mas nós faremos menção do nome do Senhor, porque o reino de Deus não é abalado. Não é abalado. Davi estava dizendo, eu não confio em coisa de homem, eu confio nas coisas lá do alto. É nas coisas lá do alto. E o mais fantástico de tudo isso, para eu fechar, o mais fantástico, Deus ele... É por isso que eu amo o meu Senhor. O mais fantástico de tudo isso. Ninguém impediu os planos do Senhor na vida de Davi. Toda inveja, toda perseguição, toda calúnia, nada disso impediu os planos de Deus na vida de Davi. Nada vai impedir os planos da tua vida. Ninguém vai impedir aquilo que o Senhor... Ninguém vai atrapalhar os propósitos de Deus na tua vida. Não vão ser as humilhações, porque as humilhações fizeram Davi crescer. Oh, aleluia. Você pensa que as humilhações é para te derrubar.
Você pensa que as humilhações é para te fazer vergonha? Não, é para você crescer. É para você crescer. A inveja fez Davi amadurecer. Não, Davi. Você vai ser rei. Você não pode ficar de mimimi, não. Não pode ficar de mimimi. O que eu tenho para você é grande. Não dá para ficar. Já pensou toda hora, Davi lá, Senhor, Saul quer me matar. Aí vai de novo, Senhor, meus irmãos estão mexendo comigo. A inveja só fez ele amadurecer. Isso é tão pequeno diante do que Deus tem, tão grande com a minha vida. Isso é tão pequeno. As perseguições fizeram ele forte. Sabe por que tinha que esconder todo o tempo? Não podia ficar parado. Sabe por que quando você fica parado, dói aqui, dói ali, fica tudo doendo. Encroa tudo. Aí você tem que ficar em movimento, né, Vitor? Dá um soco. E aí quando pensa que você está de bobeira, né? Você está forte, porque você vai perseguir, tem que fugir de um aqui, outro lá. E aí está forte. Está forte. E as batalhas fez dele um vencedor. Davi traz 100 crepúsculos. Não, eu trago 200. Davi luta contra um exército. Não, eu luto contra 2. As batalhas fizeram dele um vencedor. Sabe, essas batalhas que você tem enfrentado, está fazendo de você vencedor. Sabe, as guerras que têm aparecido diante de você, está fazendo de você um vitorioso. Não se incomode, não. Você vai chegar onde Deus quer. Você vai ocupar o lugar que Deus tem para você. Porque ninguém frustra os planos do Senhor, nem na minha vida, nem na tua vida. Não frustra, fica de pé. Fica de pé. Ninguém vai impedir o projeto de Deus contigo. Ninguém vai impedir os planos do Senhor na tua vida. Amém, Jesus. Não vai. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor.